única e exclusiva regra de fé. Diga graças a Deus. Por favor, meus irmãos amados, abra a tua Bíblia no Salmos 39, Salmo 32, perdão, Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9. Este é o segundo culto que o pastor faz sobre o tema: não sejais como o cavalo ou a mula. Confio, Senhor, em tuas palavras. Minha alma tem sede de tuas palavras. Preciso ouvir a tua palavra. Espero, Senhor, em tuas palavras. E diz assim a palavra do nosso Deus: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, meus irmãos, vamos orar a Deus para que Deus nos dê um discernimento ainda maior sobre esse tema que desde domingo o pastor está trazendo ao púlpito da igreja, e que, quando bem compreendido, faz com que você viva uma vida feliz, faz com que você viva uma vida desfrutando da plena liberdade que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, oremos a Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, é maravilhoso, meu Deus, quando o Teu Espírito nos dá discernimento, quando nós alcançamos a maturidade espiritual e não nos deixamos mais manipular, não deixamos que os homens venham e coloquem cabresto e coloquem freios sobre a nossa vida, como eles fazem com o cavalo e com a mula, que não tem entendimento, que não sabe discernir, que não sabe se conduzir por si mesmo. Hoje nós nos deixamos conduzir pelo Teu Espírito, vivemos com sabedoria, procuramos crescer no conhecimento pleno da Tua palavra, para viver da maneira que Deus se agrada, da maneira que é agradável ao Senhor, o Deus eterno e o Deus todo-poderoso, Deus bendito. E queremos nessa noite de quarta-feira, meu Pai, crescer mais ainda neste conhecimento. Queremos aumentar a nossa maturidade espiritual. Queremos viver a nossa vida, meu Senhor, com a perfeita e plena liberdade que o Senhor já nos imputou em Cristo Jesus, o nosso Deus. Então fala-nos, Espírito Santo, ensina-nos a Tua verdade, porque nós já ativamos na Tua igreja e no Teu povo a mente de Cristo, e nos levantamos para rechaçar toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma que se levante contra a Tua verdade. E isto nós o fazemos em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo que crê diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja gloriosa de Jesus Cristo, povo santo de Deus, eu falei aqui domingo pela manhã que esse estudo bíblico que Deus me inquietou para que trouxesse a igreja, e que durante alguns cultos nós vamos tratar desse tema dos usos e costumes, ele vai trazer um benefício muito grande, não apenas para você que congrega nessa igreja, mas para muitas pessoas que vão ter a oportunidade de ouvi-lo através do programa de rádio. Porque lá na frente, quando Deus der o sinal verde, nós vamos colocar também essas mensagens na rádio, porque quase nunca se ensina ao povo de Deus esses temas, esses assuntos com Bíblia na mão.
há muito achismo, há muitas doutrinas de homens, há muitos preceitos humanos, há muita proibição dentro da igreja. O povo de Deus vive muito angustiado, o povo de Deus vive muito inseguro, o povo de Deus não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, não sabe se senta, não sabe se levanta, porque não há uma coisa muito bem definida acerca desse aspecto. Às vezes eu fico tremendamente impressionado em ver que quando nós nos aproximamos a passos largos da chegada de mais um milênio, já vamos aí, estamos às portas do século 21, e nós vemos em plena virada do século, meus irmãos, ainda no nosso Brasil principalmente, acirradas discussões, violentas discussões sobre se o crente pode ver televisão, se não pode ver televisão, se um crente pode ir à praia, se não pode ir à praia, se uma mulher crente pode pintar as unhas, se não pode pintar as unhas, se pode usar calça comprida, se não pode usar calça comprida, se pode ouvir música do mundo, se não pode ouvir música do mundo. E esses assuntos causam verdadeiros transtornos dentro da igreja de Jesus. Olha, por causa de usos e costumes, meus irmãos amados, há denominações, principalmente no nosso Brasil, no nosso país, que já se dividiram e subdividiram por causa disso, porque não se chega a um consenso. Em muitas denominações evangélicas, se a mulher usar qualquer tipo de maquiagem, um batom, um blush, um pó de arroz, um lapisinho aqui de sobrancelha, ela de imediato é taxada de Jezabel. Virou Jezabel, perdeu a salvação. Se um crente assiste televisão, logo se levanta uma porção de gente para dizer: ó, esse irmão está olhando para a janela do diabo. Dizem que a televisão é a janela do diabo. Se alguém se atreve aí, eu vê se melhora esse som, que não é possível pregar assim. Pastor Jair, vai ali, dá qualidade para o meu retorno aqui. Está parecendo um som de lata aqui em cima do altar. Eu não gosto de som assim dessa maneira. Viu? Vê se dá um brilho nesse som, por favor, para mim. Melhorou um pouco agora. Então, se alguém se atreve, você sabe disso, a gente às vezes ri, faz um pouquinho de humor, mas a coisa é muito séria, meu irmão. Você vai ver que isso causa sérios transtornos para a vida das pessoas. Se uma pessoa se atreve a ouvir uma música que não seja uma música taxada de música evangélica, ela já é vista como uma pessoa que se desviou da fé. Não se desviou, ele não é convertido, ele não é crente. Se vai a uma praia, o mundo vem abaixo. Então todas essas coisas aqui têm trazido sérios problemas para o mundo evangélico, para o mundo espiritual. Por que eu digo que tem trazido sérios problemas? Porque por causa desse rigor absurdo que existe hoje em muitas denominações acerca de usos e costumes, por causa dessa estupidez, meus irmãos, a cada dia vai aumentando de uma forma assustadora o número de pessoas que saem das igrejas e passam a viver fora da igreja, nutrindo um verdadeiro pavor contra o cristianismo. Porque imagina-se que o cristianismo é uma coisa onde oprime as pessoas, onde as pessoas não têm mais liberdade, elas não podem mais desfrutar da beleza da vida. E este quadro se torna ainda mais pavoroso quando você começa a perceber com olhos iluminados, como nós hoje percebemos, que as pessoas que permanecem debaixo desse jugo pesado dos homens, quando elas não ficam completamente alienadas, elas passam a viver uma vida de dupla personalidade. Isto é que eu reputo da maior gravidade. Está se gerando uma geração de dupla personalidade. Ou seja, quando a pessoa está no raio de ação dessa fiscalização religiosa violenta, dessa tirania que os homens estabeleceram dentro da igreja, então a pessoa tem um tipo de comportamento. Mas quando ela foge, do raio de ação desses ditadores espirituais, elas passam a viver um outro tipo de vida. Eu recebi o ano passado aqui na igreja um conhecido meu lá do Rio de Janeiro, e ele disse: olha, pastor, eu passei alguns meses congregando, aí disse o nome da denominação, mas eu não aguentei mais do que um ano, pastor, porque eu estava virando um hipócrita. Se eu estava em casa e de repente dizia: olha, chegou um irmão da igreja, quer falar contigo. E eu estava lá na minha casa, às vezes cuidando do jardim, do quintal, de alguma coisa, e eu estava de bermuda, de camiseta, eu tinha que sair correndo para dentro de casa, vestir uma calça comprida, uma blusa de manga, para ir atender o irmão. Aí quando o irmão saía, eu tirava, vestia outra roupa, e chegou uma hora que eu digo: gente, isso é uma hipocrisia.
Eu estou muito preocupado com os irmãos, mas não estou preocupado com Deus. Quer dizer, eu não me importo, eu sei que Deus não está me cobrando isso, mas eu estou vivendo para dar satisfação aos irmãos da igreja. Um pastor dizia para mim: olha, hoje as moças usam a saia lá embaixo, o vestido grande, e quando elas saem da igreja, eles começam a enrolar aqui no cós. É verdade, meu irmão. Um pastor estava reclamando isso. Olha, eu tenho visto as irmãs quando sai da igreja, começa a enrolar. Quer dizer, dentro da igreja, saia lá embaixo. Saiu da igreja, enrola tudo aí, meu irmão. Vamos viver a vida normal. Eu não sabia desse macete, né? Quer dizer que... Ah, as mulheres como gostam. Aí, quer dizer que dá para dar uma enroladinha na saia aqui, é? Aí bota... É mesmo, é? Você vê? Eu não sabia disso. Quer dizer, então, observe como isso é grave. Dentro do raio de ação da igreja, então as pessoas, elas se submetem às doutrinas de que esses ditadores religiosos criaram, mas quando elas estão fora do alcance deles, aí elas vivem a perfeita liberdade que Deus nos imputou em Cristo. Você sabe como é que Jesus chamou esse estilo de vida? Jesus disse hipocrisia. Ele disse: vocês são hipócritas, que era o modo de viver dos fariseus. Então, a verdade nua e crua, que muitos não gostam de ouvir, é que o sistema legalista, o sistema farisaico de Jerusalém, ele se introduziu dentro da igreja de Jesus e se introduziu com dissimulação, e ele está criando nesses últimos tempos uma geração de dupla personalidade. Nós estamos formando uma geração, meus irmãos amados, de dissimulação, de hipocrisia, e isto é terrível para a igreja, porque os jovens de hoje serão a igreja de amanhã, serão os homens de amanhã. Então, eu quero dizer para você nessa noite que a lei ensina você a dissimular, mas a graça de Deus, ela abomina a dissimulação e a hipocrisia. A graça de Deus abomina essas coisas aqui. Agora, a grande questão que cabe aqui é a seguinte: qual deve ser a postura do pastor? Como é que o pastor deve se comportar? Qual deve ser a postura dele, a posição dele em relação a essas coisas aí de usos e costumes? Em quem o pastor deve se espelhar? Em quem ele deve se espelhar para poder traçar um perfil, estabelecer um modus vivendi para a igreja de Jesus? Olha, eu digo para você, meu irmão, que a postura que o pastor deve ter, o verdadeiro pastor, o genuíno pastor, deve ser a mesma postura que o Senhor Jesus teve durante o seu ministério terreno. Jesus é o modelo para a igreja do bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ou não disse? Porque Jesus, como bom pastor, Jesus como homem, ele nos deu o exemplo de como pastorear as ovelhas. Jesus não lançou fardo pesado sobre o povo. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, que mostra o ministério terreno de Jesus, Jesus pastoreando as ovelhas de Deus, você nunca viu Jesus execrando as mulheres publicamente, por exemplo, por causa de um cabelo ou por causa de uma unha pintada. Você nunca viu Jesus expondo as mulheres à execração pública porque usou uma joia ou qualquer coisa semelhante. Você nunca viu isto? Já naquele tempo, e eu mostrei isso aqui domingo passado, domingo pela manhã, as mulheres usavam joias, as mulheres se vestiam de uma maneira bonita, usavam vestidos finos, elas usavam pulseiras, elas usavam brincos até no nariz. Coisa que hoje, quando se vê uma moça botar aquele negocinho aqui, piercing, né, que eu particularmente não gosto. Mas eu não gostar é uma coisa, dizer que é pecado é outra. Eu não gosto porque eu sou careta mesmo nessa coisa. Mas as mulheres hebreias já usavam. Elas enfeitavam o cabelo, elas usavam maquiagem. Agora eu pergunto a você: será que Jesus não via a maneira como as mulheres se ataviavam naquele tempo? Ou não via? Ou será que Jesus era cego e não percebia tudo isso? Via? Aí eu pergunto outra vez: se Jesus observava e ele via as mulheres judias bem bonitas, bem vestidas, bem maquiadas, cabelo bem tratado, né, joias, pulseiras, colar no pescoço, se Jesus observava tudo isso, meus irmãos, por que razão o Senhor Jesus nunca censurou as mulheres naquele tempo? Isto é curioso. Você sabe por quê? Porque uma mulher bem vestida,
uma mulher bem maquiada, uma mulher usando uma joia, nunca foi nem nunca será sinal de vulgaridade ou sinal de que aquela mulher não tem temor a Deus. Por isso que Jesus nunca se intrometeu nesta área. Olha, se as mulheres judias, meus irmãos, se elas comparecessem hoje em muitas igrejas evangélicas que existem aí, elas seriam completamente repudiadas por causa dos anéis, por causa das pulseiras, por causa dos brincos, por causa da maquiagem que elas usavam, por causa das suas roupas bonitas, finas, coloridas. Elas seriam execradas, elas seriam chamadas de Jezabel, iriam dizer: vocês têm que se converter, mulher. Seria assim que elas seriam tratadas? Isto era a cultura de Israel, e em nenhum momento Jesus reprovou a atitude delas. Então eu volto a repetir nessa noite aquilo que eu falei aqui domingo de manhã: enfeites, maquiagem, joia, roupa, usos e costumes de uma maneira geral não constituem valores espirituais, não constitui valores morais, e por não fazerem parte da lei moral de Deus, devem ser concebidos por nós somente como valores culturais. Ponto. Esta é a verdade bíblica. Não cabe ao pastor determinar a maneira como o povo de Deus deve se vestir. Nenhum pastor recebeu de Deus essa missão. Nenhum pastor recebeu de Deus essa incumbência de determinar como que as mulheres ou como que os homens de Deus têm que se portar, têm que se vestir. Quem fazia isto eram os fariseus. Os fariseus é que se metiam, eles criavam regras, eles determinavam como as pessoas tinham que ser, como não tinham que ser, criavam seus mandamentos humanos e traziam o povo naquela época debaixo de um jugo pesado, jugo de escravidão. Você vê que Pedro, que acompanhou ao vivo e viu com seus olhos, e viu como Jesus várias vezes foi duro com essa gente, Pedro sabia que não podia ser dessa forma, que quando ele escreveu a sua primeira epístola, e você vai conferir na sua Bíblia agora, Pedro faz um alerta aos pastores de como eles devem se portar diante do povo de Deus. Então veja por favor na primeira epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante. Então Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Agora olha o que ele diz aqui: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você vê? Os fariseus do tempo de Jesus, irmãos, eles faziam exatamente o oposto disso aqui. Eles faziam justamente o contrário. Eles dominavam o povo com rigor e dureza. Eles traziam o povo de Deus debaixo de um jugo violento, de um jugo pesado. As pessoas não tinham liberdade debaixo do jugo do medo. Jesus várias vezes bateu de frente com eles. Jesus os confrontava, porque Jesus não aceitava essa maneira de lidar com o seu povo. No livro de Mateus, Mateus capítulo 23, Mateus 23, versículo 4, o Senhor disse assim para os fariseus: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Você vê? Jesus disse: olha, essa gente aí, eles atam fardos pesados, fardos que são difíceis do povo carregar. Eles põem sobre os ombros do povo um peso violento, um fardo que eles nem com o dedo eles querem movê-lo, mas lançam sobre o povo. Jesus disse: não é possível ser desta forma. Irmãos, os fariseus modernos continuam fazendo a mesma coisa. Lançam sobre o povo de Deus fardos pesadíssimos. As pessoas não podem viver, as pessoas não têm liberdade, as pessoas vivem angustiadas, elas vivem reprimidas na sua vida, e cristianismo não é repressão. Agora veja aqui, no capítulo 11 de Mateus, só você voltar um pouquinho atrás, Mateus 11, versículo 28, o Senhor disse assim: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vê? O povo naquele tempo, irmão, estava sufocado por esse sistema legalista dos fariseus. Eu digo para você uma verdade, irmãos amados. Olha, nada nesse mundo cansa mais o ser humano, nada nesse mundo sobrecarrega mais a vida do homem do que ter que viver uma vida reprimida. Aquela coisa que você vive sempre amordaçado, um patrulhamento religioso insuportável. Você vai para lá, tem um olhando, olha o irmão ali, olha, deu um sorriso, não pode sorrir, olha, a irmã botou um brinco, olha, é um patrulhamento violento, meus irmãos. Isto cansa, isto gera tristeza, isto gera angústia, isso produz na pessoa depressão, produz infelicidade, isto rouba a autoestima. Por isso que o povo de Deus hoje não tem autoestima, as pessoas não se gostam mais. Então, tanto no tempo de Jesus, como nos dias que nós vivemos hoje, meus irmãos, todas essas proibições absurdas que você vê aí, que escravizam o povo de Deus, são nada mais, nada menos do que fruto de um autoritarismo inconsequente dos líderes religiosos de agora. Esta é uma verdade, é fruto do autoritarismo. E eu digo, só o conhecimento da graça de Deus pode libertar o povo de Deus desse jugo violento da lei e dessa doutrina dos homens, meu irmão. Não há outro modo. Só o conhecimento da graça de Deus traz libertação para o povo de Deus. Diga graças a Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para você ver que é verdade o que eu estou te dizendo. Então, o maior dos apóstolos, o apóstolo dos gentios, ele disse assim: para a escravidão. Não, para o quê? Liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha, você pode até estranhar o que eu vou te dizer agora, mas, irmãos amados, é uma verdade. O único lugar do mundo onde as pessoas deveriam desfrutar de uma plena e total liberdade, que é a igreja de Jesus, é exatamente o lugar onde as pessoas mais têm sido escravizadas. Vão para uma rádio, vão para uma televisão, vão para as praças, venham, venham. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. As pessoas vão. Aí depois que mordeu a isca, aí pega e fardo pesado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode ir à praia, não pode cuidar do cabelo, não pode usar uma roupa colorida, não pode o homem ter barba, não pode a mulher usar um brinco, não pode o rapaz jogar futebol. Aí lá vem o jugo pesado em cima. E as pessoas se tornam escravas. Na epístola aos Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Acompanhe na tua Bíblia. Paulo foi um homem que lutou muito contra isso. A despeito de Jesus Cristo, da mesma forma que o Senhor Jesus combatia o farisaísmo, Paulo foi pela mesma linha, e nós vamos pela mesma linha hoje. E Paulo disse assim para essa igreja dos Colossos: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Você vê? Essa coisa de proibição, não toque nisso, não faça aquilo, não vá para ali, não vá para lá. Ele disse: olha, isso são preceitos dos homens, pois todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então Paulo está dizendo: olha, nada disso tem valor contra os desejos da carne. Isto é uma verdade, meus irmãos. Isto é a maior verdade que a Bíblia diz. Olha, tanto é verdade que nos lugares onde essas doutrinas dos homens têm prevalecido com rigor e dureza, é onde o pecado mais tem frutificado. Como que você vê no meio legalista, no meio dessas coisas, não pode isso, não pode aquilo? Quantos adultérios, meu irmão?
quanta prostituição, como mente o povo de Deus que vive debaixo da lei, quanta maledicência, quanta avareza, quanto amor fingido, quanta insubmissão, quanta gente com ódio no coração. Tudo isso você encontra. As pessoas estão lá debaixo do fardo dos homens, debaixo da doutrina dos homens, e elas não têm santidade. Então é muito fácil você constatar que estas proibições absurdas, esdrúxulas, elas são totalmente ineficazes no que diz respeito à santificação do povo de Deus. São totalmente ineficazes, porque, irmãos, a verdadeira santificação, que é o agiasmos, ela só pode ser operada através do Espírito Santo e através da palavra. Não tem outra fórmula para você ter uma vida santificada. Não é através de proibições, não é através de doutrinas humanas. E quando você tem esta santidade de Deus, quando você tem esse agiasmo, essa santidade, ela não pode ser expressa através das coisas interiores. Santidade é algo que está dentro de você interiormente. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que Deus, Ele não vê como vê o homem. Deus não olha para o exterior. Deus olha para onde? Para o coração. Está isso na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos ver 1 de Samuel, confira por favor, capítulo 16, versículo 7. Veja o que diz a palavra. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Quer dizer, Deus não olha para o exterior, meu irmão. Deus quer ver o teu coração, Ele quer ver o teu coração. Mas aí aqueles fariseus que ficam de plantão dizem logo assim: pastor, mas tem que ter cuidado, pastor. O irmão está esquecendo do problema da vaidade. Olha, pastor, o irmão tem que lembrar que existe o problema da vaidade. Deus condena a vaidade, pastor. Irmãos, olha, o grande drama da igreja evangélica do Brasil, principalmente da América Latina de uma maneira geral, é a falta de conhecimento. Não existe igreja com menos conhecimento do que a nossa. A igreja latina, a igreja brasileira principalmente, não se conhece Bíblia. Porque, sabe por quê? Muitos pregadores não sabem ler, muitos pregadores não cursaram escola, gente que fala mal, gente que não sabe interpretar um texto. Porque quando os primeiros evangelistas vieram para a América Latina, eles diziam assim: olha, está escrito que a letra mata, não precisa estudar, não precisa entrar numa faculdade, não precisa ir para o colégio. Mas os filhos dele estavam lá nos colégios. E aí os bobão latinos disseram: é verdade, não precisa, letra mata, precisa estudar. Tem gente aí que sobe no púlpito, meu irmão, passa 10 horas para ler um versículo. É verdade. Um pregador disse para mim: olha, pastor, a Bíblia diz que Deus, Ele gosta muito dos gentios. Eu disse: mas como assim? Ele disse: não, porque nós temos que ter muita gentileza uns com os outros. Bom, não precisa dizer mais nada. Eu digo: como é que é, meu irmão? Entendeu? Quanto mais gentileza nós temos, mais Deus gosta dos gentios, das pessoas. Não tem nada a ver gentio com gentileza. Mas você vê a que nível chega a igreja, meu irmão. Então não tem conhecimento. Aí, mas Deus abomina a vaidade. No texto hebraico original, a palavra vaidade, se você quiser anotar na tua Bíblia como informação, é Habel, H-A-B-L. No grego, esta mesma palavra vaidade é mataiotes, exatamente como eu estou pronunciando. Agora, o que nós temos que entender com discernimento de Deus, com olhos iluminados, é que tanto no texto grego como no texto hebraico, a palavra vaidade, ela significa, meu irmão, o sentido desta palavra é vazio, inútil. E sempre que elas são utilizadas no texto bíblico, elas quase sempre estão relacionadas a pessoas que procuram satisfazer as suas necessidades espirituais em coisas vazias, em coisas fúteis, em coisas que não trazem satisfação, em ídolos, em falsos ensinamentos, em coisas que não têm nenhuma consistência espiritual.
Então, a verdade bíblica é que esta palavra vaidade, ela não tem absolutamente nenhuma relação com o uso de joias, com o uso de roupa, ou de sapato, ou da mulher se ajeitar, ou do homem usar uma roupa bonita. Não, o sentido da palavra vaidade na Bíblia, ela é sempre empregada, sempre, meu irmão, para mostrar que neste mundo nada pode preencher o vazio do homem. O homem sem Jesus, ele sempre vai carregar um vazio na sua vida. Ele pode buscar o que ele quiser nessa terra. A Bíblia diz, é vaidade, é fútil, é inútil, não traz consistência espiritual. Eu vou te mostrar, por favor, o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 4, na epístola de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 17. Então, quando Paulo usa a palavra vaidade nesse texto aqui, ele está se referindo, meus irmãos, ao estilo de vida pervertido que os ímpios vivem. Como é que o ímpio diz lá fora? Ah, não, que igreja que nada, meu irmão. Eu vou deixar de viver a minha vida. Oh, eu vou ser um crente e perder a vida. Eu tenho que curtir a vida, porque eles imaginam que curtir a vida, que a vida é o quê? É beber, é fumar, é usar drogas, é se prostituir. Então Paulo está dizendo, tudo isto aí representa vaidade, é vazio, é fútil, não traz satisfação ao homem. Por mais que o homem tente preencher o vazio com essas coisas, não consegue. Porque o vazio da vida, meu irmão, só se preenche com a presença de Deus na tua vida, que é o Espírito Santo. Tudo mais é vaidade, é vazio. Um outro exemplo, na segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, olha aí, palavras jactanciosas de vaidade, engoldam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Agora, Pedro aqui está se referindo, quando ele usa essa palavra, né, palavra jactanciosa de vaidade, ele está se referindo às palavras dos falsos profetas, que por vezes você ouve numa rádio, numa televisão, em qualquer lugar aí, e às vezes são palavras que até impressionam as pessoas. Mas Pedro está dizendo, olha, na realidade elas são palavras espiritualmente vazias, elas não têm um conteúdo espiritual. A princípio impressiona, eu vou fazer uma oração forte, o diabo vai sair de você, causa um impacto, que homem poderoso, vai tirar o diabo de mim. Nós vamos botar aqui um enxofre e você vai ser curado do câncer. O enxofre que impressiona na primeira vista. Ele está dizendo, olha, são palavras jactanciosas de vaidade, são palavras vazias, são palavras fúteis, são palavras que não vai trazer nenhuma satisfação ao homem. Então, quando a Bíblia fala de vaidade, o seu significado é sempre no sentido de coisas vazias, no sentido espiritual, no sentido da vida espiritual. Você sabe que houve um período na vida de Salomão, que Salomão se afastou do caminho de Deus e viveu um longo período longe dos caminhos do Senhor. E por isso ele escreveu o seu livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, Salomão escreveu quando ele se reconciliou com Deus. E ele escreve este livro exatamente para mostrar para os filhos de Deus que uma vida longe de Deus é canseira, é vazia, é cheia de desapontamentos. Ele diz, é vaidade, é fútil. Este é o sentido. Salomão se afastou de Deus, e Salomão, quando sentiu o vazio na sua alma, ele começou a buscar satisfação na ciência, não teve satisfação. Buscou preencher o vazio na filosofia, tudo foi em vão. Depois ele buscou prazer na alegria fútil, ele buscou prazer na construção de bens materiais, começou a construir palácio, começou a construir muita coisa, que ele era um homem muito rico. Ele buscou prazer na prata, ele buscou prazer no ouro, e de repente ele disse, olha, tudo isso são coisas vazias, tudo isso são coisas fúteis, se você não tem Deus na tua vida. É por esta razão que ele escreveu o livro de Eclesiastes. E a mensagem de Eclesiastes, meus irmãos, é que a verdadeira felicidade, ela só é possível de ser vivida se você tem Jesus no teu coração. Sem Jesus não tem jeito. Pode ter dinheiro, pode ter arte, pode ter divertimento à vontade, mas você vai ter sempre uma vida vazia.
É por isso que você vê fora da igreja, fora do mundo espiritual, há um descontentamento violento em toda a face da terra. Tanto faz ser pobre como ser rico, tanto faz ser branco como ser preto, gordo, magro, alto, baixo. O descontentamento é geral. As pessoas carregam um vazio tremendo dentro da alma. Tanto faz ser uma pessoa com anel de doutor de faculdade, como ser um analfabeto. O vazio está dentro dos dois. Por isso que ele disse: é vaidade, é vazio, longe de Deus, tudo é fútil. Veja por favor no livro de Eclesiastes, lá no Velho Pacto, Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Confira por favor, coisas espirituais com espirituais. Então diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Você vê? Ele está dizendo: olha, tudo é vazio. Ele disse: eu me afastei de Deus, eu tentei preencher o vazio que eu senti quando me afastei dos caminhos do Senhor, e vi que tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é fútil, nada preenche este vazio se você não tiver Jesus. Esta é a mensagem. Então, igreja de Jesus, olha, nós não podemos, em hipótese alguma, julgar as pessoas por causa da sua aparência exterior. Por favor, não faça isso, não cometa essa loucura. Porque a pessoa pode, meu irmão, por causa de uma roupa que os homens determinaram como sendo a roupa dos crentes, ela pode de repente aparentar uma santidade muito grande, e o seu coração está completamente contrário a Deus. Ou não pode? Você vê que a coisa é tão hipócrita. Eu já repeti isso aqui. Há sistemas religiosos aí que, se uma mulher, como essa irmã que está aqui no primeiro banco, está de calça comprida, se passar mesmo com a Bíblia na mão, passar por alguém e ver que não dá a paz do Senhor. Oh, não é convertida? Como é que pode dizer que é crente, tem Bíblia de calça comprida? Você vê, não quer saber se a pessoa tem vida reta, se a pessoa é íntegra, se a pessoa é temente a Deus, se é uma mulher fiel ao Senhor. Não, olham para o exterior, olham para a roupa. Mas se você for aqui na Mário Melo, quando dá 10 horas da noite, está cheio de travesti ali. Se você pegar um daqueles travesti e disser: vem cá, boneca, chega aqui, querida. Mas falei alguma coisa demais? Falei alguma bobagem aqui? O que eu falei? Falei boneca, não foi? Mas não é assim que chama? Vem cá, boneca, vem cá, mimosa. E você botar nela, né? Já tem cabelo comprido, que ele se traveste, né? Aí bota lá um vestido comprido, bem grandão, arrastando no chão, sabe? Bota uma peruca para o cabelo ficar mais aqui embaixo ainda, uma Bíblia, e manda passar aqui na rua, na hora que passar, uma opção de crente da lei. Todo mundo vai dar a paz do Senhor travesti, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, abençoado. Paz do Senhor, minha irmã. Ou não é verdade? Ou estou falando alguma mentira? Jesus disse: hipócritas. Jesus, quando viu os fariseus fazendo, Jesus disse: vocês são hipócritas. Irmãos, não julgue ninguém por causa de aparência. Não julgue, por favor, por causa de uma roupa, por causa de um brinco, por causa de um batom, por causa de uma... Agora nós vamos nos próximos cultos, quando Deus permitir, eu vou mostrar a você aqui como é que uma mulher deve se maquiar, uma mulher de Deus, e como é que não deve. Vamos botar 2 exemplos aqui em cima, porque essas coisas têm que ser muito bem entendidas, porque senão abre as porteiras: ah, pastor disse que pode. Aí daqui a pouco tem gente que com 10 quilômetros só vê a boca vermelha assim. Aquele batom vermelho aqui, entendeu? Não. Tem que ser com bom senso, tem que ser com equilíbrio. Não é assim, vale tudo, né? Oh, o pastor disse que não está na Bíblia a medida das saias das mulheres. Tá vendo? Não tem medida, é a que eu quero. Daqui a pouco tem gente entrando aqui com a saia aqui. Não pode, não é assim também. Por isso que eu vou mostrar, vou dar exemplos aqui. Pode usar calça comprida? Eu vou mostrar como é que deve usar uma calça comprida e como é que não deve. Viu? Quero depois combinar com as pastoras. E Deus me deu essa direção. Eu estava conversando com o Cláudio, o seminarista, e eu estava mostrando para ele que Deus me deu essa direção para que as pessoas compreendam, para que amanhã ninguém faça nada errado, igual o pastor disse lá que vale tudo. Precisa ser muito bem explicado, nós vamos entender isso. Então, não julgue pela aparência, amém? Pode ter uma aparência de crente, né? Porque o negócio, fulano tem um jeitão de crente. Onde é que está na Bíblia ter um jeitão de crente?
Oh, olha a roupa, é crente. Não existe aqui na Bíblia. Às vezes tem um jeitão de crente e o coração de diabo. Então não adianta. Veja o exemplo, por favor, que eu vou te mostrar em Lucas. Lucas capítulo 7. Abra, por favor, a tua Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Então diz assim a palavra: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Você vê, um fariseu convidou Jesus para ir jantar com ele, e Jesus foi. Jesus simplesmente aceitou o convite. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então veja, por favor, segura um pouquinho aí este versículo. Observe que eu vou te, o que é que Deus está mostrando aqui. Um fariseu muito religioso, sabe, daqueles muito religiosos mesmo. Não sentava na mesa sem lavar as mãos numa água abençoada, que era uma tradição deles, né? Ele não via televisão, ele não ia à praia, a sua mulher não usava calça comprida, não podia usar brinco. Este fariseu aqui não deixava a mulher dele pintar as unhas, ele nunca se apresentava de bermuda, não usava bermuda, era sempre de paletó e gravata. E ao lado deste homem aqui, muito religioso, uma pecadora, unhas pintadas, você vê, né? Rosto maquiado, dá para você imaginar, brincos na orelha, sabe, colar no pescoço, pulseira nos braços. Essa era a imagem da mulher que estava ao lado dele. Era uma mulher pecadora. Agora, veja no versículo 39, por favor, como que o fariseu julgou a mulher. Olha só. Ao ver isto, aquela mulher toda maquiada, né? Toda fora dos conformes dos fariseus, e aquela mulher estava sentada lá, chorando aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, derramando o unguento nos pés do Senhor, enxugando com os próprios cabelos. E ele virou-se para ela e disse assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Você vê? Ele disse: esse aí diz que é profeta, já dizendo consigo mesmo, é profeta de nada. Você vê, dizendo que Jesus nem profeta era. Imagina que Jesus era o próprio Deus. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher aí, de calça comprida, colar no pescoço, batom nos lá, as unhas de Jezabel, e ele não está percebendo que ela é uma pecadora. Ele estava pensando consigo mesmo. Isso tem muito a ver com os fariseus de hoje, né? Agora, veja no versículo 44, meu irmão, em diante, como é que Jesus confrontou o fariseu. Olha só, versículo 44. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha, irmãos, isto é maravilhoso. Jesus mostrou que apesar de toda a religiosidade que esse Simão aqui possuía, este fariseu possuía, Jesus mostrou que ele era completamente vazio por dentro. Ele era um homem vazio, ele era um homem sem sentimento, ele era um homem sem espiritualidade. A mulher pecadora, apesar de toda a má fama, apesar das suas roupas coloridas, apesar da sua maquiagem, apesar do seu cabelo bem tratado, apesar das suas roupas finas, ela era uma mulher sensível a Deus. Ela era uma mulher rica interiormente. E é por isso que Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. É por isso que Deus vê o coração.
Então você vê que o fato de uma pessoa se vestir bem, o fato de uma mulher usar brincos, o fato de uma mulher se maquiar, não significa em hipótese alguma que o coração desta mulher esteja voltado para o mundanismo. Não significa em hipótese nenhuma. Então você percebe que todas essas distorções que os fariseus modernos criaram, acabaram, meus irmãos, por estabelecer dentro da igreja de Jesus um sistema simplesmente repugnante, um sistema sórdido, um sistema hipócrita. Por quê? Porque aquela mesma pessoa, aquele mesmo pregador que ocupa um púlpito e que considera a vaidade uma mulher que usa joia, uma mulher que cuida da sua aparência, este mesmo pregador, ele não considera a vaidade quando a sua esposa compra um jarro de porcelana e enfeita a sala da sua casa. Mas ele considera a vaidade a pobre da mulher se ataviar, a pobre da mulher cuidar da sua aparência. Isto é, no mínimo, uma incoerência total. Você vê que dentro desta ótica dos fariseus, se nós formos nos basearmos por essa ótica que eles usam aí da vaidade, era o caso de nós perguntarmos: será, meus irmãos, que aqueles lençóis que você compra para forrar a cama do teu quarto, do quarto do teu filho, para ficar bonita, vem aquelas estampas, vem aqueles enfeites, aqueles bordados, será que não é também vaidade? Será que não é vaidade? Quando você compra um quadro bonito e põe na parede da tua sala, será que não é vaidade? E o uso de gravata aqui? Olha essa gravata aqui. Você sabe que quando a gravata foi criada, quando ela surgiu nos países frios, né? E a gravata era usada como se fosse um cachecol, para aquecer o pescoço do homem no momento do frio. Agora, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, aí foram estilizando a gravata, foram aperfeiçoando, e ela perdeu completamente, né, a sua função inicial, que era de aquecer o pescoço do homem, e ela passou hoje, a gravata, a ser o quê? Um simples enfeite. Ela é usada apenas para enfeitar. Qual é a função que tem uma gravata? Nenhuma. Veja aqui no Nordeste, um calor desgraçado. Para que você vai gravata? Para sufocar mais ainda? E essa semana eu já chamei o alfaiate aí, eu digo, prepara um externo para mim para eu usar sem gravata. Vou quebrar esse negócio de fazer culto só de gravata, meu irmão. Não é a gravata que, sabe, que dá honra a homem nenhum, nem a pregador, nem a pastor nenhum. Então será que a gravata não é vaidade? É usada apenas como enfeite? E os botões do terno? Para que esses botões aqui? Não abotoa nada. Não abotoa nada. E esses aqui? Não abotoa nada, é só enfeite. Será que isso aqui também não é vaidade? Dentro da ótica dos fariseus, é vaidade ou não é vaidade? Ora bolas, claro, é evidente. Qual é a utilidade que tem se não abotoa nada? Não serve para nada, meu irmão. Então, dentro da ótica dos fariseus, seria também vaidade. Então, olha, dizer que uma mulher que usa joia, ou dizer que uma mulher que dá um trato no cabelo, que esta mulher é vaidosa, mas ao mesmo tempo usa gravata, usa terninho com um botãozinho que só dá para enfeitar, né? Usa prendedor de gravata de ouro. Irmão, isso é hipocrisia. Isso é farisaísmo da pior espécie. Eu vou dizer a você, muito pior do que aquele farisaísmo do tempo de Jesus. Muito pior do que aquele farisaísmo daquele tempo. Mas eu quero, nesses minutos finais do meu sermão, meus irmãos, eu quero abordar um texto bíblico que é muito usado pelos fariseus do século 20 e que estão aí prontos para entrar no século 21. E eles usam esse texto de Isaías para respaldar as suas idiotices, né? As suas falsas doutrinas. Está lá em Isaías capítulo 3. Vamos desmontar esta coisa aí dos fariseus. Isaías capítulo 3, versículo 16 em diante. Veja o que diz o texto. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas.
Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em formas de meia-lua, os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão? E por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo, em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. Então eles usam esse texto aqui para dizer: está vendo? Deus está proibindo o uso de joias. Está aqui na Bíblia. Deus estava revoltado com as mulheres, e Deus disse: eu vou arrancar tudo, vocês são Jezabel. Não é isto que o texto bíblico está mostrando. Quando se usa esse texto aqui para ensinar esse tipo de mensagem, isto é uma coisa simplesmente desonesta, isto é uma coisa simplesmente ridícula. Por quê? Porque se você interpretar isto aqui dizendo que Deus está proibindo o uso de joias, então você vai ser obrigado, meu irmão, minha irmã, a reconhecer que Deus também está proibindo aqui o uso de véu. Deus está proibindo as cintas, Deus está proibindo o perfume, Deus está proibindo os vestidos de festa, Deus está proibindo os mantos, Deus está proibindo os chales, Deus está proibindo as bolsas. Não pode mais usar bolsas. Deus está proibindo as camisas finíssimas, Deus está proibindo os espelhos. Pastor amado, então o que é isso aqui, pastor? Irmãos, a verdade bíblica é outra, é completamente diferente do que se tem sido ensinado aí em muitas igrejas. Aqui, Deus está anunciando um severo castigo contra Jerusalém e contra Judá, contra duas cidades que estavam vivendo em desobediência a Deus. Então Deus está dizendo: olha, eu vou castigar severamente. Quando Deus diz aqui: eu vou retirar todos esses ornamentos de vocês, isto é o sinal do desfavor de Deus, isso é o sinal da disciplina de Deus. Ou seja, Deus está dizendo: olha, vocês vão sair de uma vida de abundância para uma vida de profunda carência. Vocês vão sair da fartura para uma vida de escassez, para a pobreza. Vocês vão sair de uma vida de alegria para a tristeza, da vitória para a derrota. É isso que o texto está mostrando. Por isso que ele diz aqui no versículo 25: os teus homens cairão à espada. Que homens? Os soldados de Jerusalém, de Judá. Os teus valentes vão cair na guerra, vão perder, não vão mais ganhar, vão ser derrotados. As suas portas, as portas de quem? Das mulheres? De Jerusalém, de Judá. As tuas portas chorarão, estarão de lutos. Sião desolada se assentará em terra. Agora, por que Deus estava anunciando um castigo tão violento? Será que era por causa das joias? Não, por causa do pecado, meu irmão. Duas cidades que estavam em desobediência a Deus, e apesar de estar em desobediência, estavam vivendo de uma maneira prepotente, cheia de arrogância, os olhares descarados, mesmo estando no erro, como se não tivesse acontecendo nada. A mesma coisa que ocorreu com o profeta Amós. Quando Amós profetizava, ele dizia: como que Deus vai fazer isso? Nós temos prosperidade, nós temos riqueza, está tudo correndo às mil maravilhas. Como é que você diz que Deus mandou dizer que nós estamos no pecado? Aconteceu a mesma coisa aqui no tempo do profeta Isaías. E Deus disse: ah, é? Vocês estão no erro, vocês estão praticando coisas abomináveis, e vocês andam aí cheio de prepotência, cheio de arrogância, como se nada tivesse acontecendo. Vou fazer isso com vocês. Joias, vestidos finos, perfume, era símbolo da prosperidade, símbolo de uma vida abundante, símbolo de uma vida coroada das bênçãos de Deus. Deus disse: agora eu vou tirar tudo isto, meu irmão, agora vai vir disciplina violenta sobre vocês. Esta é a mensagem do texto. Amém? Isso faz nos lembrar que
A letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. E para a gente terminar, meus irmãos, 1 de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Paulo escreve a essa igreja de Timóteo e ele diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. O que os fariseus fazem? De uma maneira completamente desonesta, isso é uma desonestidade espiritual. O que eles fazem? Eles chegam ao cúmulo, meus irmãos, de usar esse texto aqui para dizer que o apóstolo Paulo está proibindo as mulheres de usarem joia. Olha, Paulo está proibindo de frisar os cabelos, Paulo está proibindo de usar vestido dispendioso. Olha, quando se prega dessa maneira, está simplesmente se chamando o apóstolo Paulo de incoerente. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo foi o maior proclamador desse cristianismo livre. Livre de doutrinas de homens, livre de preconceitos, livre de proibições absurdas. O que ele disse aos Gálatas? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele escreveu para os Colossenses, nós vimos ainda há pouco aí, o que ele disse? Olha, se vocês morreram para o mundo, por que vocês aceitam viver como se ainda estivesse no mundo? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Seria uma incoerência sem tamanho se agora Paulo escrevesse esse epístolo aqui e criasse uma doutrina proibindo o uso de roupa e de joias. Seria incoerente, meu irmão. Como é que é possível isso aqui? O ensinamento de Paulo nessa epístola, Paulo está ensinando, meus irmãos, à igreja que tem que haver um equilíbrio entre a beleza interior e a beleza exterior, a beleza espiritual e a beleza física. Esta palavra aqui, traje, né? Esta palavra traje aí, no texto grego original, pode anotar como observação, é kastole, K-A-S-T-O-L-E, que significa o quê? O comportamento de uma maneira geral, não é apenas no que diz respeito às vestes. Então o apóstolo está ensinando que tem que haver uma moderação, tanto no uso de roupas, como na maquiagem, como nos adornos de ouro, como também no procedimento das mulheres. Ele está dizendo, não pode haver excesso, tem que haver um bom senso, tem que haver pudor, tem que haver um equilíbrio. É isso que ele está ensinando. Infelizmente, meus irmãos, a falta de conhecimento, a falta de revelação de Deus tem feito com que o povo de Deus seja induzido, como muitos são aí fora, a se preocupar apenas com roupa, com cabelo, com unha, com joias, e se esquece de se preocupar com aquilo que é mais importante, que é a vida espiritual. Isso já é um excesso. E às vezes eu fico imaginando Deus dizendo assim: olha, como eu gostaria que o meu povo deixasse de se preocupar com uso e costume e se preocupasse em obedecer a minha palavra. Porque se preocupam com todas essas coisas e se esquecem de obedecer a palavra de Deus. E eu quero fechar esta homilia mostrando o que é que Deus quer para a tua vida. Em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versículo 5. Veja o que diz a palavra. Isto é o que Deus quer: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Depois no versículo 8: agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Depois no versículo 12, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quem é eleito de Deus, diga amém. Santos e amados,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então o que Deus quer da tua vida como cristão? O que Deus quer da tua vida como eleito de Deus? Irmão, Deus quer que você não seja uma pessoa impura, que você não se prostitua, que você não seja uma pessoa avarenta, que você não seja uma pessoa irada, que você não seja uma pessoa maldosa, não seja fofoqueiro, que você não abra a tua boca para falar palavrão, que você não minta, que você seja uma pessoa que fala a verdade. O que Deus quer do seu povo, dos seus filhos, é que você seja uma pessoa misericordiosa, que você seja uma pessoa bondosa, que você seja uma pessoa humilde, mansa, longânima, uma pessoa perdoadora. E mais do que tudo, Deus está dizendo, e que o amor esteja em cima de todas essas coisas, que o amor esteja na tua vida em primeiro lugar. E eu termino dizendo para a igreja o seguinte, meu irmão: para você ter essas virtudes na tua vida, não importa a roupa que você estiver vestindo. Não importa a roupa. Pode ser de bermuda, pode ser a mulher de calça comprida, pode ser de camiseta, pode ser com unha pintada, pode ser com batom, pode ser sem batom. Não importa a roupa. As virtudes de Deus, elas são geradas pela palavra, através do Espírito Santo no homem interior, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glorifica a Deus com palmas. Aleluia, Jesus. Oh, louvado seja o teu nome, meu Deus. Aleluia.